meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E nós estamos nesse dia, hoje 244 deste ano, e ontem nos despedimos do mês de agosto e estamos chegando para o mês de setembro, este belo mês, né? Também já vislumbrando, né, um novo ciclo, um novo período nesse mês. Mais adiante vamos chegar já para o lado da primavera. Bem, mas aqui nós também nos despedimos do livro de Jó, nesse dia 1º de setembro, dos capítulos 40 a 42. Agora Deus, né, tomou a palavra. E ele está falando diretamente com Jó, né, e colocando as questões que Jó se sente muito pequeno, nada, como pó, na verdade, diante das questões que Deus coloca diante dele. Primeiro falando de dois apenas, não é? Seres que são tremendamente imponentes, né? Dentro daquele tempo que nós mesmo não discernimos bem de que tipo de animal ele está se referindo, que talvez ele já foi extinto, não está mais entre nós. Mas pela descrição do texto eram animais poderosos, fortes, né? E incontroláveis, né? E aqui Deus está questionando a Jó. E Jó, então, ele respondendo, né, ao Senhor, ele então disse: Senhor, Deus, eu sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Ele disse, quando Deus disse: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E Jó disse: sou eu. Falei coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conheço. Ele se calou, né, do jeito que ele então se aproximou do Senhor e disse: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos e retiro tudo o que eu disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Então esse é a maneira que agrada a Deus, o coração quebrantado, né? Se jogou aos pés do Senhor, se humilhou. Mas agora Deus também começa a tratar, quando ele, depois de ter falado com Jó, ele fala, ele faz. E interessante, ele usa, ele faz e diz: eu estou muito irado contigo, ele faz, e com os teus dois amigos, né? Pois não falar o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Aí ele disse: tem agora uma solução para isso aí. Peguem os 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais, né, e ofereçam, e o meu servo Jó vai orar por vocês, né, e eu aceitarei a oração dele. Agora eles tiveram que se humilhar também, né, diante daqueles que eles acusavam, né? Então agora mudou o quadro. E Jó, ele fez assim. Aquilo foi uma terapia divina também para Jó. Quando Deus faz Jó orar por eles, Jó certamente veio com a graça, o perdão, a reconciliação, né? Teve misericórdia, mostrou isso, não é? Para eles. Então ele faz Bildade e Zofar, né? Fizeram o que o Senhor ordenou. E assim, quando Jó termina de orar por eles, o Senhor tornou Jó próspero novamente. Houve um conserto, houve quebrantamento, aliança, né? E é isso que opera o poder, né, de Deus. Então Deus fez Jó novamente próspero, curou Jó, as feridas de Jó sararam, né? E todos os irmãos, amigos vieram trazendo presentes, prata, anel de ouro.
E o Senhor abençoou a segunda parte da vida de Jó em dobro, mais do que a primeira, né? Olha só, ele teve 14.000 jumentas, né? 6.000 camelos, 14.000 ovelhas. Deus também deu a Jó 7 filhos, 3 filhas, né? Imagine, Jó chamou a primeira filha Gemima, a segunda Quésia, a terceira Queren-Rapuque, e em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Muito bem, depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena estar diante de Deus. Então nós nos despedimos da história de Jó com a lição de que não importa a situação que nos encontramos, pode ser totalmente desfavorável, mas nós sempre precisamos aprender que Deus está no controle de tudo. Paulo está falando aos coríntios, né? E mostrando para eles, gente, nós não estamos recomendando a nós mesmos, né? Nós estamos apenas dando motivos para que vocês se orgulhem de nós, tenham assim satisfação, né? De quem é o líder, o pastor deles, né? O que trouxe, o pioneiro do Evangelho. É isso que Paulo estava desejando, né? Que o amor de Cristo impulsionasse aqueles irmãos. E ele aqui então está dizendo que um ministério que Deus confiou, né, aos seus filhos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, né, que é o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando, né, o mundo com Deus. Essa foi a missão do Senhor Jesus quando morreu na cruz do Calvário. E ele deu, portanto, para os crentes o ministério da reconciliação. Nós não podemos, então, deixar que coisas afastem as pessoas deste mundo da possibilidade de voltar-se para Deus. Não é, nós temos que cuidar, né? Às vezes são ideologias, são as polarizações de ideias que às vezes nós queremos vencer argumentos apenas para dizer que nós temos a razão, e não é por aí. Nós temos que apresentar apenas Cristo, este crucificado, e que é aquele que veio salvar o mundo. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Os salmos, eles são lindos, né? Eu destaco aqui o Salmo 45, versículo 4, diz que a tua majestade cavalga para a vitória. Que coisa, né? Que imagem linda, né? E defende a verdade, a humildade e a justiça. Glória a Deus. Que Deus nos guarde, Deus nos abençoe e possamos seguir fiéis a Ele. A paz.